E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs a parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não a deixa no deserto, as 99, e vai após a perdida até que venha, até achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando, ou seja, com alegria. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Obrigado, Deus, pela tua promessa, pela tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade aqui nesse lugar, aqui nesse meio, comigo, com aqueles que estão aqui na tua casa. Nós carecemos da tua presença, Jesus. Nós necessitamos da tua misericórdia aqui nessa ambiente, para que o direcionamento que será ministrado aqui não seja direcionamento ministrado pela minha pessoa, não, pelo contrário. Eu quero ser um instrumento aqui na tua casa, para que a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, venha ser estabelecida sobre o teu povo, para que a mensagem que vai ser lida aqui, que ela não entre de uma forma vazia, mas que ela entre como uma semente e ela já e dê frutos, e que o fruto prevaleça, que o fruto permaneça. Desde já, Jesus, eu te peço que eu venha subir e o Senhor venha aparecer nesse lugar. É o que eu te peço, para que o teu nome seja mais uma vez glorificado aqui nesse lugar, Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos aqui pelo menos 4 temas para abordar. Eu irei falar bem tranquilamente, bem pausadamente, para você entender a respeito desses temas que eu irei abordar. Percebam que Jesus, ele falava por inúmeras vezes por palavras. Certa vez, é porque Jesus entendia que o povo que estava ali não estava pronto para receber alguns posicionamentos do céu. Porém, existe outra questão também. Nós percebemos que o grupo religioso estava seguindo Jesus, chamado fariseus, e era o grupo mais poderoso da época. Eram muito rígidos em sua obediência, e as suas tradições consideravam mais importantes as suas tradições do que as palavras do profeta. Nós sabemos que os escribas também estavam ao lado de Jesus. O que os escribas faziam? Os escribas eram aqueles que redigiam a palavra. Tudo aquilo que Jesus estava falando era anotado ali. E se Jesus errasse algo ou falasse algo, diziam que era blasfêmia, ou estavam ali para condenar Jesus. E sabendo que a perseguição para a pessoa de Jesus era muito grande, Jesus, por inúmeras vezes, ele falava por parábolas. Por que ele falava por parábolas? Porque falando por parábolas, quem era inteligente estaria entendendo, e aqueles que não queriam entender o posicionamento de Cristo tinham que ficar calados, porque Jesus, ele não colocava o dedo apontando, mas todos que estavam ao redor entendiam o que Jesus estava dizendo através da parábola. Então, parábola, por inúmeras vezes, como eu disse aqui, pode ser um fato real, ou pode ser um fato em que Jesus está trazendo a memória. Quem está entendendo, diga graças a Deus? Graças a Deus. Eu vou falando bem devagarzinho para os irmãos entenderem, amém? E aqui agora no versículo de número 3, Jesus propõe para eles uma parábola. E essa parábola vai no versículo número 4 dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma
não deixa no deserto as 99 e não vai até a perdida até que ela venha a achá-la. Quando eu entrei nesse texto aqui, eu comecei a entender uma questão. Irmão, existe uma coisa na mão do pastor chamada cajado. Fala comigo assim: cajado quer dizer autoridade. O pastor, ele tinha autoridade, porém a ferramenta que ele usava para ter autoridade para as ovelhas verem era um cajado. Você já percebeu, irmão, que Jesus ele fala através da palavra? Nós sabemos que ele já falou para mim, para você, através da palavra. Porém, existem pessoas que não querem ouvir a palavra. E quando as pessoas não querem ouvir a palavra, o que o pastor usa? A ferramenta que ele tem na mão, o cajado. E o que quer dizer cajado? Alguém quer dizer? Acabei de falar aqui agora. Quer dizer cajado? A autoridade. Cajado quer dizer autoridade. Aí o pastor, ele fala para a ovelha não obedece, ele levanta o seu cajado e estende sobre a ovelha, mostrando para a ovelha que ele tem autoridade sobre a ovelha. Só que existe um porém. Eu percebo aqui um cenário que ele deixa as 99 para buscar uma. Só que existe uma possibilidade também no meio das 99, em que nós não abordamos. O privilégio não é estar no meio das 99. Privilégio é uma que está perdida, se arrepender e voltar para trás. Por quê? Porque dentro das 99 nós podemos ter uma também que não quer voltar, que está no meio ali, mas porém não está com o coração voltado para o pastor. Porém a Bíblia vai dizer o quê? Que o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. Agora vem aqui, vamos entender um pouco desse texto. Se ele dá a vida pelas suas ovelhas, e se ele tem autoridade nas mãos para coordenar as ovelhas, tem ovelha que quando é levado o cajado até ela sofre dores. Quando ela sofre dor, ela entende que a autoridade não está nela. A autoridade está com aquele que tem o cajado nas mãos. É o pastor das ovelhas, é que tem o cajado sobre as mãos. Você está falando de você, pastor? Eu também sou ovelha. Estou falando daquele que é pastor dos pastores. Estou falando daquele que redige a tua vida e a minha vida. Eu estou falando de Jesus de Nazaré. Só que no meio das 99 existe também algumas ovelhas rebeldes. Só que a ovelha rebelde, ela sofre. Mas tem a ovelha também, você tem que prestar atenção nisso aqui para você entender, senão você não vai se lembrar comigo no contexto não. No meio das 99, tem ovelha que é rebelde também. Só que, quando o pastor, ele levanta o cajado para bater em uma ovelha que está no rebanho, você percebeu aqui que ele foi atrás só de uma e deixou 99? Só que agora, no meio das 99 também tem ovelha rebelde. E quando o pastor ele quer mostrar a sua autoridade no meio das 99, se você for em Israel hoje, você vê o costume da tradição de Israel, você percebe que as ovelhas, elas são dóceis, elas são tranquilas, elas são pacíficas. Mas quando elas veem que alguma ovelha está apanhando, quando elas veem que o pastor levanta um cajado para uma das ovelhas, elas querem esbarrar em uma das ovelhas para tentar tirar o cajado do pastor. Por quê? Pensa você comigo aqui. Você é um ser humano, você é pai, você é mãe. De repente você tem uma filha ou um filho aqui, e de repente alguém quer bater no seu filho e bater na sua filha. O que você faz? Você quer entrar um pouquinho, tirar um pouquinho da frente, quer tirar por quê? Você prefere apanhar do que ver seu filho apanhar.
ou da mãe, vou fazer essa linguagem para você entender melhor, do pai ou da mãe da ovelha, ela tirava um pouco a ovelha que está apanhando e preferia apanhar. Só que aí o que acontece? Isso aqui é muito forte, é muito profundo que eu vou dizer para vocês aqui. Todas as vezes, irmãos, que você tentar tirar o cajado que Deus está trabalhando para corrigir e tentar colocar a sua mão para tentar tirar o cajado da mão de Deus, sobra um pedaço do chicote para você. Tem gente que está recebendo uma correção ali, só que eu quero ir lá e colocar a mão e tentar dar uma ajudinha para Deus. Eu quero tentar ajudar Deus. Jesus sabe o que acha, irmão? Ele conta conosco, mas Ele não precisa de nós. É diferente contar comigo e precisar de mim. Eu digo o contrário, é nós que precisamos de Deus. Ele conta com a gente, é nós que precisamos de Deus. E quando essa parábola da ovelha, ela veio para mim como uma questão de estudo, eu comecei a aprofundar um pouco sobre esse tema. O pastor, como eu disse anteriormente, no culto, acho que ainda esse ano eu fiz essa palavra, eu falei sobre o pastor quando busca essa uma ovelha que está perdida. Geralmente a ovelha que está perdida, essa uma que está fora do rebanho das 99, ela está em um lugar que ela passa fome, ela está em um lugar em que ela está triste, em que ela está sozinha, está solitária. Você já percebeu que tem momentos em nós que nós estamos tão solitários, estamos tão sozinhos, que nós perguntamos para Deus de onde veio esse vazio? Aí nós percebemos que só o pastor preenche esse vazio em nós. Se o pastor não estiver ao nosso lado, não há preenchimento. E essa ovelha está sozinha, e por isso ela está vulnerável às presas que estão pelo caminho. Olha para você entender uma coisa aqui. A ovelha está sozinha, e pelo fato de estar sozinha, ela está desprotegida. É melhor você estar ao lado do pastor com um cajado nas mãos para te corrigir, do que fora do rebanho e morto pelos seus predadores. É por isso que o inimigo tem matado tantos jovens nos dias de hoje. É por isso que todos os dias nós vemos reportagem: morreu um jovem por esse problema, morreu mais um por esse problema. Ah, pastor, porque ele é ruim? É porque não estava sob a proteção do cajado do pastor. Romanos vai nos dizer que toda a autoridade foi constituída por Deus. Nós queremos andar por ambientes e não ouvir o contexto que será tratado através da palavra. Alguns dias atrás, uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu não preciso da igreja para eu ser apaixonado com Jesus ou eu me envolver com Jesus. Eu não preciso da igreja. Tudo bem, você não precisa da igreja, então você faz parte de qual corpo? Se o corpo de Cristo está dentro da igreja, você faz parte de qual corpo? Esse foi o meu questionamento, ele não teve resposta. E a pessoa que me disse isso falou assim: pastor, eu agora estou numa igreja em que eu sigo ela pela internet. E qual o nome da tua igreja? Desigrejados. Alguém já ouviu falar de desigrejados? Todo mundo, né? Pelo menos umas 6 pessoas. Para cá não ouve, não? Tem uma igreja que estão utilizando agora como uma igreja de Cristo, chamada Desigrejados. Está entrando dentro das igrejas através da rede social. E você que não concorda com tudo que a Bíblia está te trazendo aqui, eles chamam você para fazer parte do grupo deles, ou seja, o grupo daqueles que fazem a revolução da palavra de Deus. Estão querendo tirar o contexto da palavra. Você já percebeu hoje que o certo é errado e que o errado é que é o certo? Se você hoje foi em alguma escola, em alguns lugares, aqui eu não sei se tem muito no
Brasil. Um tempo atrás estava até pensando isso aí. É homem indo no banheiro de mulher, mulher indo para o banheiro de homem, e está tudo certo. Aí se alguém vai falar assim, não pode, não, você é errado, você é um machista, você é um... E assim começam a intitular o povo de Deus, aquele que quer andar segundo a orientação da palavra. E é por isso que a ovelha está perdida. É porque ela não quer ouvir o contexto da voz do pastor. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Entenda alguma coisa aqui. Entenda algo, tire de proveito de algo aqui hoje. Toda ovelha que ouve Jesus, ela nunca erra. Toda ovelha que ouve o conselho de Jesus, ela nunca vai errar. Pastor, mas espera aí, o pastor vai atrás da ovelha, ele bate na ovelha, ele não só bate, não, ele quebra as 4 patas da ovelha. Ele prefere colocar nas costas feridas do que deixar ela morta por um predador. E ele traz para o meio do rebanho novamente, coloca no meio do rebanho, para que o rebanho venha olhar e ver que se eles não tomarem um posicionamento, também pode acontecer com aqueles que estão no meio do mundo. Nós lemos aqui agora em Oséias no capítulo 6 e no versículo número 1, que o Bíblia leu: o mesmo Deus que faz a ferida, ele abrigará. Ele pode bater, mas ele também tem um azeite para curar as feridas que ele mesmo faz. Irmãos, por que a igreja do Evangelho Quadrangular, para a glória do nosso Deus, ela tem crescido? A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus, Ele não envia o seu único filho para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não envia o seu filho amado aqui na terra para buscar os salvos, os crentes. Pelo contrário, Ele veio para os pecadores, Ele veio para os errantes. Aqui eu percebo pessoas que vieram da linhagem para dentro da igreja. Nós percebemos no dia de culto domingo, que é o culto que mais das pessoas tem mais pessoas, que são pessoas que não estão vindo de outro ministério, são ovelhas que estavam desgarradas, e elas encontraram refúgio no pastor dos pastores aqui, que é Jesus de Nazaré. Então nós não fazemos questão de pegar nenhuma ovelha no rebanho de alguém que está sendo pastoreado. Pelo contrário, nós buscamos aqui as ovelhas que estão à mercê do mundo, desprotegidas do cajado do pastor. Então hoje, irmão, entenda de uma vez por todas, entenda algo aqui, que você é uma ovelha, mas você não está perdido, e nem tudo que nós temos como perdido está perdido. Nós temos um Deus que é especialista em realizar sonhos, em trazer projetos novamente, como nós lemos aqui agora. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas e perder uma dracma, não acende uma candeia e vai à casa e busca com diligência até achar, ou seja, minuciosamente até achar a dracma. Pastor, o que é dracma, pastor? Dracma é uma moeda romana antiga. E essa dracma, ela corresponde a um dia de trabalho. Essa dracma que nós estamos vendo aqui agora, eram quantas dracmas perdidas? Então corresponde ao quê? A 10 dias de trabalho. Imagina ela perder um dia de trabalho que ela trabalhou o dia inteiro para ganhar, e de repente ela já não tem mais aquele dia de trabalho. Olha a dificuldade que essa mulher está tendo dentro de casa. Ou seja, trabalhou o dia inteiro, de repente perde um dia de trabalho, e ela está buscando aquilo que ela havia tido como perdido. Só que ela encontra, e quando ela encontra, a dracma que ela encontra é o suficiente para fazer uma festa e chamar os vizinhos. Então, irmãos, esse é o texto da dracma. Só que o que eu quero tratar agora é do terceiro texto, sobre o filho pródigo. Vamos ler novamente aqui. Vai passar o versículo 5. Vai passando. Passa. 6. Por exemplo, vai devagarzinho. Não está
está ótimo aqui. Vai aqui comigo, irmão. No versículo 11. Estamos falando aqui agora do terceiro tema, que fala a respeito do filho pródigo. O primeiro ponto que nós colocamos aqui, sobre a ovelha que estava perdida e o pastor foi atrás do que estava perdido. Estamos falando aqui agora da dracma. A dracma, novamente, o dono da dracma vai até a dracma que estava perdida. Só que o terceiro ponto aqui agora é diferente. O terceiro ponto aqui agora, o filho se perde e o filho reconhece e volta para casa. A Bíblia vai dizer que esse rapaz, ele olha para o seu pai e diz: pai, dai-me parte da herança que me cabe. E pelo fato de ele falar isso, o coração do pai pode estar amargurado, pode estar chateado, mas o coração do pai entrega o que era direito para o filho. A Bíblia diz que ele vai, gasta tudo com as meretrizes, gasta tudo que ele tem direito, gasta com bebida, gasta com cachaça, gasta com cigarro, gasta na prostituição. E quando acaba tudo, acaba até os amigos. Você já percebeu que quando você está bem, está cheio de amigos, mas quando você perde, os amigos somem? Aí o filho vai para onde? Comer com os porcos. Só que ele se lembra: na casa do meu pai tem grande fartura, eu vou ser tratado como um servo do meu pai. Ele se lembra e ele volta novamente para sua casa. Só que agora percebe o cenário aqui agora, que o filho é que está lembrando do caminho de casa e está voltando para casa. Só que o filho está voltando, mas segundo o contexto que nós temos da Bíblia aqui agora, o pai avista o filho primeiro. Como assim, pastor? Mesmo que você tenha ido e você está voltando, o pai nunca tirou os olhos de você. Você sempre está sob o olhar de Deus. É por isso que no contexto do caminho de volta para casa, você não se perdeu. É porque Deus te protegeu das ciladas do adversário. Porque 1000 caíram ao teu lado, 10.000 caíram à tua direita, e por isso você não foi atingido. Você já percebeu também que era para você estar num lugar que não é a igreja, era para você estar numa sepultura, e mesmo assim Deus te deu livramento. Aonde você estava, só você e Deus sabe do que você já passava, e mesmo assim você está aqui. Eu quero finalizar o texto aqui agora, mas não quero abordar o quarto tema não, porque está na palavra de Oséias. Mas eu finalizo o texto com algo aqui agora. Certo homem, todos os dias eu avistava esse homem. Estou falando da minha pessoa aqui agora. Todos os dias eu via ele. Todos os dias eu conversava com esse homem. E esse homem não dava credibilidade na palavra de Deus. Todas as vezes que eu tentava falar de Deus para esse homem, ele fechava o coração e não queria ouvir a palavra Deus. Quando falava de aceitar Jesus, ele fechava o coração e não ouvia e não queria saber de Deus. Eu era criança, o tempo foi passando, eu fui crescendo, fui tomando uma fase mais adulta. Eu comecei a estar na igreja aqui de uma maneira mais séria, uma postura mais séria. E esse homem, ele foi acometido por uma doença mortal. Estava na minha casa, era noite, estava deitado já, minha esposa lá aqui em cima, aqui, ela lembra desse dia. E por um momento Deus falou comigo assim: levanta da sua cama e vai lá na casa dele. E ele não estava tão bem. Quando eu cheguei lá, eu nem sabia direito o que estava acontecendo, mas cheguei lá e estava com um balão de oxigênio, não estava conseguindo conversar direito. Eu perguntei para as filhas: eu posso entrar lá e ficar sós com seu pai? Ela falou assim: não, pode, fica tranquilo. Eu entrei, fechei a porta e comecei a falar de Jesus para ele novamente. E naquele momento as lágrimas dele começaram a cair, porque eu pregava, mas ele não ouvia. Só que naquele momento não tinha possibilidade de ele falar nada, porque ele não conseguia nem falar mais por causa da doença que tinha cometido.
a garganta dele, o pulmão dele era uma doença mortal. E naquele momento eu fiz um apelo para ele. Eu perguntei para ele assim: fulano, você quer aceitar Jesus? Irmãos, eu nunca vou me esquecer dessa cena. Com lágrimas nos olhos, ele olhou para mim, abriu a boca dizendo: eu quero. Aleluia. Irmãos, estou todo arrepiado aqui. Eu fui para minha casa, falei com a minha esposa, 3 horas da manhã, pegaram ele, levaram para Valadares, e pela manhã eu tive a notícia: ele faleceu. Mas uma coisa eu tenho certeza: ele está com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, enquanto há fôlego, estou todo arrepiado aqui. Enquanto tem fôlego, tem vida. Enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto você está aqui, tem esperança para quem está lá fora, tem esperança para a tua família. Enquanto você está aqui, Deus está lutando pelos seus. Sabe o que você não pode fazer? É desistir de alguém que não desiste de você. Eu não sei se alguém está pegando essa identidade aqui, mas tem gente, irmãos, que você não pode desistir dele de maneira alguma. Você tem que orar por ele, porque eu sei que no momento certo pode acontecer semelhante ao que aconteceu lá na cruz.